Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. Estou gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro de 2023. Hoje é efetivamente o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2023. E antes de falar a respeito do tema deste vídeo, eu quero explicar por que eu escolhi a miniatura deste vídeo. Porque a minissérie José do Egito foi perfeita, assim, foi a que melhor representou, foi a que melhor retratou a história de Jacó e a história dos 12 patriarcas, ou 13 patriarcas, se contarmos Efraim e Manassés como patriarcas no lugar de José. O pior erro da Record, na minha opinião, que a Record foi quem fez essa minissérie José do Egito, mas o pior erro que a Record cometeu, na minha opinião, foi ter feito essa novela Gênesis. Acho que foi um dos piores erros da história da dramaturgia da Record. Não só pela baixa audiência, mas também porque ela praticamente destruiu. Para quem conhece bem a Bíblia, conhece bem o livro de Gênesis, ela praticamente detonou com a história de Gênesis, né? Desde a criação do mundo até a morte de José. E quando chegou a história de Jacó, dos 13 patriarcas, a própria história de José do Egito, ela mudou tudo e virou do avesso aquilo que tinha sido perfeito, aquilo que tinha saído perfeito na minissérie José do Egito. Por isso que eu escolhi como miniatura deste vídeo a cena em que Tamar, no caso Camila Rodrigues, nessa minissérie, ela desmascara Judá, que é o Vitor Hugo, e eu falarei mais tarde a respeito dessa cena. Mas o assunto desse vídeo é a história de Judá. E se você acompanha bem pregações, sermões, vídeos teológicos, debates teológicos, você vê poucos vídeos, você vê poucas pregações a respeito de Judá, que é um personagem essencial na história bíblica, um personagem essencial na história do povo judeu, no povo de Israel, e essencial, inclusive, na genealogia de Jesus. É um personagem, eu não digo que é um personagem central, mas é um personagem sem Judá, praticamente não existiria, Jesus não teria vindo a esse mundo se não fosse Judá. De tão importante que é esse personagem na história do povo judeu, na história do povo de Israel e também na história da redenção consumada por meio do ministério da vida, morte e ressurreição de Jesus. E se você analisar a genealogia de Jesus, Jesus tem duas genealogias, a de Mateus 1 e a de Lucas 3. A de Lucas 3 parece ser mais exata, mas eu creio que a de Mateus 1 também é verdadeira, né? Embora muitos digam que é uma genealogia representativa, uma genealogia simbólica, mas eu creio que Mateus 1 também é uma genealogia verdadeira, porque lá em Mateus 1 fala de Davi gerando a Salomão, em Lucas 3 fala de Davi gerando a Natã, só que tanto Natã quanto Salomão foram filhos de Jesus, então abre-se um leque a partir de Davi, aí depois volta para Salatiel, né? Tanto Mateus 1 quanto Lucas 3 abrem um leque a partir de Davi, depois fecha de novo em Salatiel, que é pai de Zorobabel. Depois de Zorobabel abre outro leque até chegar a José, que é o marido de Maria e pai do filho de Jesus. Mas Judá está presente nessas duas genealogias. E só mais uma coisa, Lucas 3 não menciona nenhuma mulher, mas Mateus 1 menciona 4 mulheres. Tamar, sobre quem eu falarei mais tarde, Raabe, que foi prostituta em Jericó, Ruth, que foi moabita, e Batseba, embora não tenha sido mencionado nominalmente em Mateus 1, tenha sido citada apenas como aquela que foi mulher de Urias, mas percebe-se claramente que é Batseba, que foi a mulher com quem Davi adulterou e que mais tarde seria a mãe de Salomão. Agora, falando especificamente sobre Judá. Judá, ele é filho de Lia com Jacó. Foi o quarto filho de Lia. Lia teve 7 filhos com Jacó, inclusive Diná. E desses 7 filhos de Jacó com Lia, Judá foi o quarto. Judá significa louvor em hebraico.
E o nome grego para Judá é Judas, pelo menos acredito que seja Judas, que é um nome muito comum no Novo Testamento. E agora, sobre a genealogia de Jesus, é uma genealogia toda zoada, toda cheia de gente imperfeita, cheia de gente pecadora. E antes de chegar a Judá, falemos um pouco a respeito dos que vieram antes dele. Primeiro, Abraão. Abraão, ele veio de uma família idólatra, dos caldeus, uma família que fabricava ídolos, que ganhava dinheiro com ídolos, fabricando ídolos. E em Gênesis 12, Deus chama Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus com sua família, seus bens, seus servos e tudo mais. Se estabelece em Canaã. Só que Abraão não era perfeito, Abraão errou. Ele mentiu 2 vezes a respeito de Sara. Primeiro, mentiu a Faraó, rei do Egito. Depois mentiu a Abimeleque. Aí depois Deus o provou a fidelidade de Abraão para que ele oferecesse Isaac como seu filho. Mas antes disso, Sara não teve paciência, não acreditou na promessa da descendência de Abraão, né, que Abraão teria um descendente em sua velhice. E Sara fez com que Abraão tivesse relações com Agar. De Agar, Abraão teve Ismael, que é o pai de todos os árabes. E depois, né, que teve Ismael, aí sim, aos 100 anos de idade, Abraão teve Isaac. Aí depois chega o episódio lá do Monte Moriá, que Deus prova a Abraão para que Abraão oferecesse Isaac, o filho da promessa, como sacrifício. Aí antes mesmo de Abraão matar Isaac, o anjo do Senhor impede que Abraão mate Isaac e consegue providenciar um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac, prenunciando, né, uma tipologia do sacrifício de Jesus, que seria descendente de Abraão. Aí vamos para Isaac agora. Isaac também não foi perfeito, também errou, também enganou Abimeleque, mentindo a respeito de Rebeca. Rebeca fez com que Jacó, um de seus filhos, né, que Rebeca teve Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, né, Esaú, Jacó, caso Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito, só que Rebeca gostava mais de Jacó e Isaac mais de Esaú, né, um erro que muitos pais cometem e preferiam um filho mais que o outro. Aí Rebeca incentivou Jacó a enganar Isaac. Isaac estava quase cego, então Jacó, além do episódio lá do prato de lentilhas, né, que Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó no prato de lentilhas. Aí Esaú saiu caçar, aí Rebeca aproveitou a ocasião para enganar Isaac. Aí, incentivado por Rebeca, Jacó roubou de Esaú a primogenitura, a bênção da primogenitura, né? Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Esaú ficou sabendo, quis matar Jacó fugiu, foi para junto de Labão. Teve o episódio lá da escada, lá em Betel, mas logo depois da visão em Betel, Jacó foi para Labão. Labão enganou Jacó, porque Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, que Jacó amava Raquel. Só que na hora do casamento, Jacó levantou o véu, era Lia. E Lia era muito mais feia que Jacó. Desculpa, Lia era muito mais feia que Raquel. Mas Jacó rejeitou Lia. Mesmo assim, Lia deu 7 filhos para Jacó, e o quarto desses filhos foi Judá. Agora, falando sobre Judá, quero mencionar 3 trechos da Bíblia a respeito de Judá, provando por que a história de Judá é tão importante para a história da redenção, para explicar a história da redenção por meio de Jesus Cristo. Porque Judá é tão importante para a formação do povo judeu, para a formação do povo de Israel, dos judeus atualmente, né, que o judeu vem de Judá, obviamente, né, o nome judeu, judaísmo, vem de Judá. E quero mencionar aqui, primeiramente, Gênesis 38. Quero ler todo o capítulo 38 para contextualizar bem a situação e explicar o porquê de eu ter escolhido a miniatura desse vídeo, do momento em que Tamar entrega Judá, desmascara Judá na frente de todo mundo. Vamos lá. Gênesis 38 diz o seguinte: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dentre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá.
e tomou-a e entrou a ela. Na minissérie José do Egito, Suá aparece como Elisa, mas é a mesma pessoa. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome e tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e case-te com ela. A responsabilidade. Entra a mulher do teu irmão e case-te com ela, para suscitar descendência. E suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, ou seja, quando fazia sexo com ela, quando era para fazer sexo com ela, derramava na terra para não dar semente a seu irmão, ou seja, ele masturbava. Por isso que masturbação é pecado. Esse é um dos motivos pelos quais masturbação é pecado. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a masturbação era mal aos olhos do Senhor. E ainda é. Pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como os seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, ou muitos anos, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, né, que na verdade Suá teve 4 filhos com Judá, inclusive uma mulher, e a filha de Suá morreu. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timnat, e ele ira seu amigo Dolamita. Ou seja, Judá estava, né, na bad, estava na pior, estava arrasado e queria, né, estava deprimido, e como muitos homens faziam e ainda fazem, né, quis aproveitar o momento de fossa para pular cerca, para ter relações com outra mulher, as prostitutas no caso. E aí que entra Tamar. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timnat a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se de prostituta. E assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timnat, porque via que Selá já era grande. Selá, no caso, o terceiro filho de Judá. E ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, ou seja, Judá vendo Tamar, achando que era prostituta, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, porque as prostitutas da época cobriam o rosto, e dirigiu-se para ela no caminho, ou seja, ele estava de sacanagem, e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela, no caso Tamar, disse: que darás para que entres a mim? Ou seja, né, estava pedindo pagamento, né, pela noite de sexo. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Ou seja, antes dela receber o cabrito, Judá deveria dar a Tamar, que Judá não sabia que era Tamar, alguma garantia de que o cabrito viria. Então ele disse: que penhor é que darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Selo, no caso, era assinatura, né? Porque como muitos naquela época eram analfabetos, o selo seria como se fosse assinatura, né? Conter algum documento importante, né? Alguma coisa importante, o selo seria impresso no lugar da assinatura. O que ele lhe deu, no caso Judá deu o selo, o lenço e o cajado, e entrou a ela, ou seja, fez sexo com Tamar, sem saber que era Tamar, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, tirou sobre si o véu e vestiu o vestido da sua viuvez, ou seja, fazia de nada. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adolamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma.
E voltou a Judá e disse: Não achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou e eis que está apejado do adultério. Aí que vem a cena da miniatura desse vídeo. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada, porque a punição para adultério era a morte. Tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. Aí que a Tamar enfia na cara de Judá as coisas que tinha deixado com ela. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é esse selo e esses lenços e esse cajado. E conheceu Judá, ou seja, Judá foi envergonhado na frente de todo mundo. Imagine a cara dele. Imagine a vergonha. E o pior, humilhação para o homem ser envergonhado por uma mulher. Naquela época, né? Naquela época já era uma vergonha terrível ser envergonhado, ser desmascarado por uma mulher. E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu, ou seja, nunca mais teve relação alguma com ela. E aconteceu ao tempo de dar a luz que havia gêmeos em seu ventre, e aconteceu, dando ela a luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Esse sai primeiro, ou seja, o primogênito era identificado, né, dos gêmeos. O que colocasse a mão, colocava um fio roxo para identificar como primogênito. Só que ele colocou a mão para dentro de novo. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, ou seja, outro passou na frente. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti a rotura. E chamaram o seu nome Perez. Perez, no caso, que está na genealogia de Jesus. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, que deveria ser primogênito, mas não foi, e chamaram o seu nome Zera. Ou seja, Judá, por esse episódio, Judá não tinha menor direito, não tinha autoridade nenhuma, não era nem para estar na genealogia de Jesus. Só que aconteceu o seguinte: acontece que Judá acaba sendo um dos responsáveis por José ser vendido como escravo, né, para o Egito. Aí acontece tudo aquele episódio, José é acusado de tentativa de estupro, é preso, é esquecido na prisão, a interpretação de Faraó é promovido a governador, aí depois os irmãos de José vão para o Egito buscar comida, acontece tudo que vai e volta, vai e volta. Aí quando José decide prender Benjamim, porque Benjamim era o filho, né, é o segundo filho de Raquel. Raquel teve José e Benjamim. Como José, né, Jacó achava que José tinha morrido, né, aquela mentira toda que os irmãos de José inventaram, né, mataram um cabrito e tal. E aí Benjamim passou a ser o filho preferido de Jacó. E os irmãos de José, né, quando José decidiu prender Benjamim, eu vou aquele caso do copo lá, colocaram um copo lá nos mantimentos de Benjamim. Benjamim foi acusado de ter roubado o copo, aí José estava disposto, né, a prender Benjamim. Aí Judá intercede por ele. Aí que entra Judá, e a partir desse texto que eu lerei agora, Judá se torna digno de fazer parte da genealogia de Jesus. Em Gênesis 44, de 16 a 34. Então disse Judá, assim que José decidiu prender Benjamim: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi fechado o copo, no caso de Benjamim. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu. Judá intercedendo a José por Benjamim: Deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Achava que estava morto, mas estava na frente deles.
e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Aqui dizendo que se Benjamim deixasse Jacó, Jacó morreria. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor, Benjamim, for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Está falando de Raquel. Não, desculpa, é Raquel. E um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a esse da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu ao teu servo com meu pai e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador, ou seja, Judá se deu por fiador de Benjamim. Por esse moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo, Judá, se oferecendo para ficar na prisão no lugar de Benjamim. E que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Por isso, só por isso, Judá passou a ser digno de pertencer à genealogia de Jesus, porque ele se colocou como Jesus. Judá pronunciou o sacrifício de Jesus, que veio a este mundo, para se entregar em nosso lugar, para se entregar como cordeiro, para morrer por nós e dar vida eterna a todos aqueles que crescem nele. É por isso que Judá é digno de pertencer à genealogia de Jesus, só por esse episódio de Gênesis 44, de 16 a 34. Ele se ofereceu no lugar de Benjamim. Ou seja, isso aqui é um exemplo, assim, é a tipologia, assim, é realmente Judá representando o próprio Jesus, que seria seu descendente, séculos depois. Tanto que, em Gênesis 49, do versículo 8 ao 12, olha o que Jacó, pouco antes de morrer, disse a respeito de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Por isso, a expressão leão de Judá, ao referir-se a Jesus. Jesus é chamado de leão de Judá por causa disso aqui. De presa subsiste, filho meu. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Aqui já falando da descendência de Davi e seus descendentes. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Aqui está falando, creio que está falando a respeito do próprio Jesus. A ele se congregarão os povos. Aqui está falando de Jesus da igreja. Ele amarrará o seu jumentinho à vida. Aqui está falando sobre o jumentinho, que Jesus, a entrada triunfal de Jesus foi em cima do jumento. E o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui está falando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Jesus ficou banhado em sangue, ficou todo destruído, todo detonado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, como diz lá em Isaías 53. E os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então Judá realmente é um personagem essencial na história da redenção, na história de Israel, na história do povo judeu, na história de Jesus, na genealogia de Jesus. E se não fosse Judá, não teria surgido Davi, não teria surgido Salomão, não teria surgido a linhagem de Davi. Jesus é filho de Davi, o leão de Judá. E
em breve voltará para buscar a sua igreja, em breve virá para levar a sua igreja consigo. Jesus está voltando, pode ser que volte ainda este ano, 2023, pode ser que volte ano que vem, não sabemos, só Deus sabe, mas Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja, e Jesus, como filho de Judá, a raiz de Davi, virá em breve para buscar a sua igreja. E se você ainda não se arrependeu, se você ainda não conhece Jesus, está afastado de Deus, se afastou de Deus por algum motivo, volte, ainda dá tempo. Que essa história que eu acabei de ler, a história de Judá, sirva como um incentivo a mais para você se consagrar ainda mais a Deus, caso você já pertença ao povo de Deus. Se você se afastou de Deus, se você ainda não conhece a Cristo, que essa história que acabei de ler, a história de Judá, seja uma oportunidade para você se reconciliar com Deus, para você vir para o Evangelho, para você fazer parte da igreja, o povo de Deus, até que Jesus Cristo, o leão de Judá, a raiz de Davi, semente de Abraão, venha para buscar a sua igreja, levar a sua igreja consigo, para reinarmos com ele toda a eternidade. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo impactou você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo para essa pessoa, curta esse vídeo, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, e até depois, se quiser. E feliz 2023!